Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Quantas vezes nós pedimos tão pouco para Deus? E a própria Bíblia nos diz que nós não sabemos como pedir. Nossa visão, por vezes, é limitada. E Deus tem muito, muito mais para nos dar. Nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 3, versículo 6. Você pode ler até mais lá. Mas é uma resposta de Pedro a um mendigo que estava pedindo, né? Dinheiro e esmolas. E Pedro respondeu para ele: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Imagina, esse mendigo queria tão somente algo para sobrevivência, para matar a fome dele naquele momento. É uma coisa passageira. E o apóstolo ofereceu para ele, né? O quê? Ele deu a ele aquilo que ele já tinha até perdido a esperança, porque ele já nem estava pedindo mais. A capacidade de andar. Então, quantas vezes os nossos pedidos são tão limitados? E a Bíblia nos diz que aquilo que Deus tem preparado para nós não chegou ao coração humano. Que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus tem muito mais para nós. A nossa visão se torna limitada, a nossa percepção da realidade espiritual, porque a realidade aqui material nos nega muitas coisas. E porque nós temos um corpo nessa dimensão, nós acabamos nos adaptando muito mais a isso aqui e acabamos nos esquecendo de que nós somos muito mais do que isso aqui, temos muito mais em Deus. Porque ele deixa bem claro na palavra dele. Quando Paulo ora, né, lá em Efésios, ele diz: a minha oração pelos Efésios, não é só pelos Efésios, é para nós também, que o Senhor dê essa revelação daquilo que nós somos nele, sabe? O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, ele está conosco. Mas como é que pouquíssimas, raríssimas pessoas usam? Porque nós andamos muito aquém do que a fé, do que a palavra de Deus nos disse. Nós esperamos muito. A fé precisa ser fortalecida. E para isso nós precisamos pedir, rogar a Deus. Pai, aumenta minha fé. Você já pediu isso a Deus hoje? Eu pedi que Ele aumentasse minha fé, que Ele me desse muito amor por Ele, muito mais, e pelas pessoas também, os meus irmãos, né? A quem nós precisamos levar a palavra, a quem nós precisamos pregar, porque é preciso muito, muito amor mesmo. Ainda mais nesse tempo em que as pessoas já ouviram, as pessoas já estiveram, né? Já pisaram no Santo dos Santos, né? Ou bem próximo a isso aí, mas voltaram atrás. E aí a Bíblia fala como é difícil alguém que já conheceu, que já esteve ali na presença, quando abandona, é muito difícil. É mais fácil alguém que nunca conheceu. Isso é muito sério, amados, é muito sério mesmo. Então a nossa fé é algo que precisa ser cultivado, regado, sabe, protegido. E para isso acontecer, eu preciso compreender a necessidade de que isso seja assim. Porque a fé é um dom que Deus dá. Mas como todo dom, uma pessoa que é músico, né? Ele toca, mas ele estuda, ele está ali sempre com o instrumento, praticando, para que haja evolução. E a nossa fé, que é algo muito superior, muito mais precioso, precisa também ser trabalhada, dia após dia. E nessa dimensão, nessa natureza carnal, no mundo que jaz no maligno, as rasteiras vêm o tempo todo. O inimigo das nossas almas, ele quer arrancar nossa fé, sabe? E quando a Bíblia nos diz, lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque quando nós invertemos isso aí, nós corremos atrás das coisas e deixamos o reino dos céus
para ser buscado, nem em segundo plano, terceiro e quarto, aí o fracasso virá, sabe? O desassossego, a falta de paz, vamos conquistando coisas materiais, vamos realizando os nossos sonhos materiais, mas aquela dor, aquele vazio interior, ele continua. Até que o que realmente preenche esse vazio, que é a presença de Deus, se estabeleça em nós, nós não seremos felizes, amados. É uma grandíssima ilusão. Então, o que é o ideal? É nós realmente continuarmos cultivando tudo isso aí, mais do que a busca material. Por vezes nós demoramos a compreender isso. E só nas derrocadas da vida, nos sofrimentos, quando Salomão diz no final, tudo são vaidades. Tudo, 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 tudo. E que bom que nós possamos compreender isso, quanto mais cedo, melhor. Porque quanto mais cedo, nós vamos ser felizes, vamos ter paz. Pedro nos mostrou isso. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E ele tinha a coisa mais preciosa. Levanta e anda. E na nossa vida prática, o que os nossos filhos preferem mais? O que as pessoas que dependem de nós, que nós podemos ajudar de alguma forma, eles querem muito mais a nossa presença, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso amor, com todos os frutos maravilhosos que o amor tem, do que uma vida puramente material. E isso é verdade. Nós vemos exemplos por aí dessa realidade tão gritante. E olha, amado, se esse mendigo que Pedro curou, ele era coxo de nascença. Imagina, nasceu assim. Que coisa tremenda. Mas a gente pode ver nas escrituras que o que Jesus veio nos oferecer, muita gente não entendeu. Eles esperavam um rei que desse justiça no sentido de fazer justiça, né, contra o Império Romano e tudo mais. Reinasse no lugar lá dos grandes da época. E Jesus disse que o reino dele não era desse mundo. E foi desprezado, rejeitado por muitos. Criticado, chamado de endemoniado, mentiroso. Porque tudo isso é contraditório a um coração egoísta. A uma pessoa que vê o maior valor naquilo que passa e não naquilo que fica. Se nós vivermos não acreditando que existe uma vida eterna, que existe um Deus de fato, que existe um lugar especial reservado para nós e que vamos ressuscitar, que Jesus vai voltar, como viver essa vida por aqui? Só se anestesiando de várias maneiras. Porque não é possível. Não é possível que alguém seja feliz assim. E nós, quando conhecemos Jesus, quando nós abraçamos a fé, as verdades divinas, nós nos tornamos muito diferentes. Há uma luz que nos acompanha, há uma luz que brilha através de nós, há uma alegria, uma paz, que vai muito além da média que a gente pode ver por aí. Então vale a pena seguir esse Jesus, vale a pena abraçar a fé, vale a pena renunciar às coisas que vão ficar por aí, vão passar. Nós temos mais do que nunca visto catástrofes. Cidades lindas, lugares lindos, riquezas serem arrastadas por furacões, por tempestades e tantas outras coisas mais. Mas ainda assim, muitos estão adormecidos. E ele está voltando. Está mais do que nunca, está perto da volta dele. E nós precisamos nos posicionar para subirmos com ele. Amém? Pai querido, Pai Santo, em nome de Jesus, mais uma vez neste dia, Deus, nos apresentamos diante de Ti, Deus, te pedindo, declarando que realmente não sabemos pedir nada como convém, Deus. Não sabemos nem reconhecer as nossas originais necessidades, ó Deus. Aquelas que realmente são reais, aquelas que realmente vão nos fazer felizes. E nós te pedimos, papai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a ter discernimento, a ter um olhar que vai além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver,
Desperta-nos, ó Deus, desperta aquele que dorme. O Senhor está às portas, os sinais estão aí presentes, dia após dia, nos revelando, ó Deus, o cumprimento da Tua palavra. Mas nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo de Deus. Aquele que fala conosco, aquele que tira toda a cegueira do nosso ser, aquele que nos ensina a amar, aquele que nos leva ao arrependimento, ao reconhecimento de quem é Jesus Cristo Santo, aquele que veio, que derramou seu santo sangue carmesim naquela cruz, que se entregou totalmente para que nós tivéssemos a eternidade, para que nós fôssemos perdoados, Senhor. Nós não merecemos nada, Senhor. A sua misericórdia é inexplicável, Senhor. O seu amor justo, fiel, inigualável, Pai, está sobre nós. Mas nos ajude a percebê-lo, a crer e a avançar em fé, dia após dia, Pai. Aproveitamos aqui unidos em oração, Deus, para interceder, Pai, pelos povos, Senhor, por toda essa terra, Deus. Que haja salvação, que haja libertação, que haja despertamento, arrependimento, entrega de vidas, ó Deus, para que muitos se salvem. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca, Senhor. O Senhor deseja que todos nós sejamos salvos, ó Pai, e estejamos contigo um dia. Ah, Papai, nos ajude a orar, a termos força, disposição de orar por aqueles irmãos que estão adormecidos, ó Pai. Porque o amor que o Senhor nos ensina não nos permite pensarmos tão somente em nós, mas em todos, ó Pai, que Tu chamaste a vida. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com muitos, deixe o seu like, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.